Não se pode imaginar que estejamos com mais urgências fechadas este ano do que no ano passado, e sabendo também que amanhã vamos ter 8 urgências encerradas também, para já, em todo o país, sobretudo na região de Lisboa e de Val do Tejo. Isto é um falhanço gigantesco do Governo que tem que ser apontado. Num dia e num momento em que as pessoas sentem que não têm o acesso mais básico à saúde. Porém, não é para apontar o dedo que estou aqui. É para perguntar onde anda a Ministra da Saúde. Onde raio anda a Ministra da Saúde? Num dia em que as urgências estão fechadas, em que há hospitais que não estão a atender como deviam, onde é que anda a Ministra da Saúde? Onde é que anda a Ministra da Saúde? Porque é que não dá explicações do que está a acontecer e o que é que vai melhorar e que garantia podemos ter nos próximos dias de que vamos ter uma saúde mais aceitável para todos e que vamos ter as urgências abertas, ou pelo menos alguma solução para quem precisa delas. Não sabemos o que pensa a Ministra da Saúde e não sabemos como vão resolver o problema. Isto é o drama verdadeiro de um governo incompetente e ausente. E é isso que temos que apontar num dia como o de hoje. É um governo incompetente porque não tratou de, num ano, fazer o que António Costa não fez. Garantir que com os impostos que pagamos temos uma saúde decente. É incompetente porque sabe que há escalas de férias, que há escalas de ausências, sobretudo em dias feriados e em dias de férias, e nada fez para acautelar que essa saúde era acessível. Muita gente não pode ir à saúde privada. Muita gente não consegue pagar saúde privada. E por isso estão privados de entrar no serviço de saúde quando precisam dele. Isso é responsabilidade ou irresponsabilidade do Governo. O Chega procurará que ainda esta semana, na Assembleia da República, seja possível, embora com dificuldade, chamar de urgência a Ministra ao Parlamento para dar uma explicação sobre o que se passa na saúde. Esta é a última semana antes do início formal da campanha eleitoral. Há também uma reunião da Comissão Permanente na próxima quarta-feira. Porém, na terça-feira há uma conferência de líderes em que o Chega procurará, dada a situação absolutamente emergente e extraordinária, chamar à responsabilidade a Ministra da Saúde. Não é aceitável, estejamos à porta de campanha eleitoral ou não, que se aceite que um país tenha 7, 8, 10 ou 15 urgências fechadas, no momento em que as pessoas estão em casa ou que estão ausentes do seu local de trabalho e se precisam de saúde não a têm, ou têm de recorrer ao setor privado. Temos que ter da parte do Governo uma resposta e o Chega procurará obter esta resposta. Em qualquer caso, mesmo que a Assembleia da República entenda que já não há condições para um debate ou para o chamamento à razão da Ministra da Saúde ao Parlamento, em urgência, o Chega procurará obter respostas urgentes em 48 horas sobre o que pensa o Governo fazer para garantir que vamos ter um reforço do pessoal nas urgências e nos serviços clínicos nas próximas horas, que não vamos ter os próximos 2 ou 3 fins de semana em que se espera melhor tempo no país todo, com falhas gravíssimas para os que estão e para os turistas que nos visitam, e que os hospitais públicos estarão abertos, nomeadamente para grávidas, em trabalho de parto, e que não continuaremos a ter o que vimos a semana passada acontecer no Seixal. É isto que é preciso garantir e é isto que nos empenharemos, apesar de todo o ruído público, em garantir nos próximos dias. Não queria deixar de, no dia de hoje, sabendo e tendo tido conhecimento das ocorrências que ontem tiveram lugar, de dizer o seguinte. Nós ontem celebrámos um dos dias da liberdade em Portugal. E eu não posso deixar de dizer que nós assistimos permanentemente a uma Câmara Municipal de Lisboa que procura condicionar todas as manifestações que não são do espectro, estranhamente, sendo até um presidente da Câmara do PSD, que procura condicionar todas as manifestações que não são do espectro do Bloco de Esquerda, do PCP ou da área socialista. Nós recordamos-nos, quando aqui no Parlamento nos quisemos manifestar e que a Câmara de Lisboa nos obrigou a ficar a 100 ou 200 metros do Parlamento. Nós recordamos-nos quando no Castelo de São Jorge era colocada uma bandeira da Palestina sem que ninguém criasse nenhum problema com a autorização da Câmara de Lisboa. Ainda me recordo da bandeira trans no município de Lisboa. Parece que a Câmara de Lisboa quer sistematicamente embalar as forças e a simbologia de esquerda e impedir as outras manifestações de acontecer. Ontem, a Câmara de Lisboa proibiu uma manifestação.
O que devia era ter garantido que as manifestações ocorriam as duas em segurança, com condições, nos seus trajetos ou na sua localização, e em articulação plena com as autoridades policiais. Optou por pressão pública, sobretudo da esquerda política, em proibir. E a proibição, num dia de liberdade, parece ou assemelha-se a censura. E Portugal não pode nem deve viver no âmbito nem num clima de censura. Por isso os acontecimentos que se geraram têm como principal e único responsável o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, que permitiu que aquele caos se desorganizasse, obrigando as forças policiais a uma intervenção que de outra forma não teriam tido. E a expor todos, manifestantes de esquerda, de direita, de centro, de onde forem, polícias, a um risco absolutamente desnecessário. Por isso, também os nossos autarcas na Câmara de Lisboa questionarão o Presidente da Câmara de Lisboa sobre isto, mas era importante que o dia não passasse com a retórica toda que os partidos têm levado a cabo durante o dia de hoje, em que parece que o que aconteceu em Lisboa, no último dia, foi simplesmente uma coisa em que pessoas decidiram aparecer do nada e que a Câmara de Lisboa ou outros tiveram que reagir. Não. A Câmara de Lisboa sabia que havia uma ou várias concentrações, optou por pressão da esquerda de as proibir e expôs todos, manifestantes, jornalistas e polícias, a um risco absolutamente desnecessário. Porquê? Porque quis seguir a agenda que a esquerda tem levado a cabo em Portugal. Mas não é a Câmara que proíbe, aliás, Pois, mas... é a polícia que proíbe estas manifestações e a Câmara apenas segue esse parecer da polícia. O que aconteceu foi que a PSP deu um parecer sobre a segurança da situação. A Câmara de Lisboa tem a última palavra nessa matéria. E deve seguir o parecer e a orientação da polícia em relação à sua organização, mas deve também providenciar que se nestas circunstâncias uma determinada concentração não pode ocorrer, então deverá ocorrer noutras circunstâncias. As polícias, Carlos Moedas, sobre as polícias é um risco absolutamente desnecessário. Claro. Porém, a polícia deu o parecer negativo para Claro. que esse risco não... Porque era a Câmara de Lisboa, que é o titular do cargo político que coordena a gestão territorial em Lisboa, que deveria ter dito, meus senhores, nestas condições, ou nesta circunstância, nesta localização, não deve acontecer nestas e nestas. A Câmara limitou-se a dizer não pode acontecer. No dia da liberdade. Imaginem que a Câmara de Lisboa tinha proibido o desfile na Avenida da Liberdade. O que é que tinha acontecido? Alguém acredita que esses manifestantes que foram desfilar para a Avenida 25 de Abril ontem, e alguns levaram chaimites e etc., que tinham ficado pacificamente a olhar para a estrada e para a rua? Claro que não, só que nós habituámos a ser um país em que é tudo para a esquerda e nada para os outros. Em que está tudo ok, se andam à pancada nas lojas, se destroem montras, está tudo ok. Podem partir vidros, que é contra a banca, que é a favor da Palestina, podem pôr bandeiras no Castelo de São Jorge, não há problema nenhum. Mas quando há uma manifestação a controlar ou a querer controlar a imigração, isso não pode ser. Não é? Mas a polícia rege-se pelo facto de as agendas serem marcadas previamente. Ora bem, nós também sabemos. São princípios antagónicos, decidem dar a... Mas ouça, nós já tivemos várias manifestações em que a polícia nos sugeriu, e a Câmara também,